Olá, que bom que você chegou para a gente conversar um pouco sobre alguns ah, fundamentos bem importantes da experiência cristã. A nossa ideia hoje é explorar algumas práticas, alguns conceitos que podem ajudar muito quem está começando, sabe? Quem está descobrindo a Bíblia agora, talvez seja novo na fé. A gente vai usar como base um material de estudo bem legal, que detalha duas cerimônias principais que são chamadas de ordenanças, e também fala sobre mordomia cristã, olhando mais de perto para os dízimos e ofertas. E o objetivo aqui é bem direto. É tentar desmistificar mesmo, dar uma clareada no entendimento sobre o batismo, sobre a ceia do Senhor e também sobre essa prática de contribuir financeiramente. Vamos ver o significado, a importância de cada um, né? Sempre olhando pela lente do material que a gente está estudando. Queremos que seja uma conversa, assim, leve, sabe? Direta, mas que também encoraje. Iluminar esses pilares da fé cristã que o texto descreve. Então tá, vamos mergulhar nisso. Para começar, o material define as ordenanças, não como rituais super complexos, sabe? Mas como cerimônias que são essenciais, que foram estabelecidas por Jesus. E é interessante, né? Porque o texto até fala que o cristianismo valoriza muito esse contato direto com Deus pelo Espírito Santo. Mas, mesmo assim, Jesus deixou duas práticas bem específicas: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Vamos começar pela primeira, então. O batismo. Certo, o batismo. O material apresenta ele como a primeira ordenança. É quase como um rito de passagem, né? Uma porta de entrada na comunidade da igreja. Isso para quem já acreditou em Jesus como Salvador? O texto até menciona aquela passagem bem conhecida de Marcos 16, que diz algo como: quem crer e for batizado será salvo. É um ponto de partida. E um ponto que o material bate bastante na tecla: o batismo acontece uma vez só. Ele é o símbolo do começo dessa nova vida espiritual. Mas olha, atenção aqui que isso é importante. O ato de batizar em si, ele não cria nova vida. Funciona mais como uma declaração pública, sabe? Um testemunho de que aquela transformação interna já rolou. Não é o batismo que salva, mas sim a fé da pessoa que já foi salva. A comparação que o texto faz é ótima. Sim, eu gostei dessa comparação. É tipo uma aliança de casamento, ela não cria o amor, né? Nem o compromisso. Mas é um símbolo visível daquilo que já existe no coração. Exatamente. E falando sobre a forma como o batismo é feito, o material traz uma coisa interessante sobre a origem da palavra batismo. Vem do grego, né? De umas palavras que significam basicamente mergulhar e imergir. E isso não é só tipo uma curiosidade. O texto argumenta que essa ideia da imersão total na água, ela representa de um jeito muito forte o simbolismo central do batismo. E qual seria esse simbolismo central? É o de ser sepultado com Cristo, tipo, deixar para trás a vida antiga e ressuscitar com ele para uma vida nova. É uma imagem poderosa mesmo. Tem a ver com o que Paulo escreve lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12. A fonte até menciona que essa ideia da imersão, como a prática original, ela tem um respaldo histórico e teológico forte. É vista como a forma que melhor mostra visualmente essa transformação radical, sabe? Essa coisa de mergulhar completamente. Faz muito sentido nesse contexto de morte e ressurreição simbólica. Faz muito sentido mesmo, essa imagem do mergulho total. E sobre as palavras que são ditas durante o batismo, a tal da fórmula, o material diz que é diferente de práticas mais antigas, como as judaicas, que tinham leitura da lei e tal. No batismo cristão, a instrução que Jesus deixou lá em Mateus 28,19 é bem clara, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essa declaração pública que acompanha o ato, pelo que a gente leu. Isso. E o significado mais profundo por trás disso tudo. O material destaca dois pontos principais. Primeiro, a ligação forte com a salvação. A imersão na água é uma representação visual muito, muito forte da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Quando o novo crente participa disso, está simbolizando que ele se uniu a Cristo nesses eventos e que está começando uma vida totalmente nova. É o que Romanos 6,4 fala. E segundo, é um testemunho público. O ato simboliza revestir-se de Cristo, como a gente lê em Gálatas 3,27. Aqui é onde fica realmente interessante. É como se a pessoa estivesse falando para todo mundo: olha, agora eu sigo a Cristo.
Eu quero ter o caráter dele visível na minha vida. Essa declaração externa, segundo a fonte, tem um peso espiritual bem grande. Entendi. Bem claro. Aí, desse marco inicial do batismo, o material nos leva para a segunda ordenança, a ceia do Senhor. Se o batismo é o começo, a ceia seria então a continuidade, a alimentação dessa vida espiritual. Exatamente. É algo que se celebra com regularidade. Hoje em dia, muitas igrejas fazem mensalmente, né? Mas o texto até sugere que talvez fosse mais frequente na igreja lá do começo. A base bíblica principal que citam é em 1 Coríntios 11, versículos 23 a 26, onde Paulo relembra como Jesus instituiu esse momento. Então é mais do que só um ritual para lembrar, certo? Que outros significados a fonte aponta? Ah, sim, com certeza. É muito mais que só lembrar. O fascinante aqui são os múltiplos significados que o texto explora. Primeiro, claro, é uma comemoração. O próprio Jesus disse, né? Fazei isto em memória de mim. Está lá em Lucas 22. O material reforça que a morte e a ressurreição de Cristo são o centro da nossa fé, a base da libertação do pecado. Por isso é tão importante manter essa memória viva. Segundo, a ceia funciona como uma instrução visual e que a gente participa. Os elementos que são usados, o pão e o cálice, né, geralmente com suco de uva ou vinho, são símbolos muito fortes. O pão partido representa o corpo de Cristo que foi entregue por nós, e o cálice representa o seu sangue que foi derramado. Como lemos lá em 1 Coríntios 11, ao participar desses elementos, a gente aprende sobre a profundidade do sacrifício de Jesus e, de certa forma, a gente se torna participante do seu corpo. E terceiro, a ceia traz segurança. Jesus chama o cálice de a nova aliança no meu sangue. O material faz um paralelo bem interessante com a antiga aliança lá do Antigo Testamento. Aquela selada com sangue de animais, né? Isso, em Êxodo 24, era um acordo. A nova aliança, segundo o texto, é muito superior porque é selada com o sangue perfeito de Cristo. Isso simboliza que Deus aceitou esse sacrifício como final definitivo. E a nossa parte é crer. Participar da ceia é uma forma de reafirmar a nossa fé nessa nova aliança e na segurança que ela traz para o nosso relacionamento com Deus. Nossa, essa ideia da nova aliança traz uma segurança grande mesmo. Mas uma questão que sempre aparece e que o material também comenta é sobre quem pode participar. Paulo fala lá em 1 Coríntios 11 sobre participar indignamente. Isso às vezes assusta um pouco, né? Então, esse indignamente não quer dizer que a pessoa precisa ser perfeita, é isso? Tem mais a ver com a atitude dela ao participar. Exatamente essa linha que o texto apresenta. Ele esclarece que indignamente não é um julgamento sobre, sei lá, o valor moral da pessoa. Como se a gente precisasse atingir um nível de perfeição para poder chegar perto, o que seria impossível para qualquer um, né? Com certeza. Está mais ligado a atitudes que desrespeitam o significado sagrado da ceia. O exemplo que o texto usa dos coríntios é bem claro. Eles transformavam a ceia numa festa bagunçada, chegavam a ficar bêbados. Nossa. Isso ilustra bem. A questão principal é a atitude do coração. É participar com reverência, entendendo o que significa o corpo e o sangue de Cristo. A responsabilidade é de cada um. E aí, como se preparar para esse momento? O texto sugere algumas atitudes práticas baseadas em outras passagens. Primeiro, um exame pessoal. E 1 Coríntios 11, 28 fala disso. É um momento de se autoavaliar com sinceridade diante de Deus. Segundo, confissão de pecados. Lá em 1 João 1,9. Se nesse exame a gente percebe algo que está fora do lugar, é buscar o perdão e a purificação que Deus oferece. E terceiro, restauração de relacionamentos. Mateus 5 fala disso. Se tem alguma pendência, alguma mágoa, algum conflito com outra pessoa, a orientação é buscar a reconciliação antes de se apresentar diante de Deus. Com o coração preparado assim, os elementos da ceia se tornam, como diz o texto, um meio de graça, sabe? Algo que fortalece a nossa fé e a nossa fidelidade. Perfeito. Acho que isso deu uma clareada muito boa. Saindo agora das ordenanças, desses símbolos tão fortes da fé, o material nos leva para um segundo bloco importante, a mordomia cristã. O foco aqui é a nossa relação com as finanças.
Eu sei que esse é um tema que às vezes gera um certo ruído, um desconforto. O próprio texto reconhece isso. Parece que falar de dinheiro e espiritualidade não combinam muito, né? Mas a fonte que a gente está usando desafia bastante essa ideia. O texto contesta aquela noção de que Jesus era alguém, assim, totalmente sem bens materiais, quase um mendigo. Aponta exemplos como ele ter uma casa em Cafarnaum, pagar impostos, ter roupas de valor que os soldados até disputaram. Sim, detalhes que mostram uma vida simples, mas não de miséria absoluta, né? Exato. A ideia central que o material apresenta é que dinheiro é sim um assunto espiritual importante na Bíblia. Está ligado diretamente à forma como a gente vive a nossa fé e também à expansão do reino de Deus. A referência-chave é aquela de Jesus em Mateus 22. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, tem uma parte que corresponde a Deus. E para explicar essa parte de Deus, o texto usa uma analogia bem didática, a do reino. Pensa assim, o reino de Deus tem um rei, que é Jesus. Tem suas leis, a principal é o amor. Tem cidadãos, que são aqueles que nasceram de novo espiritualmente, e como todo reino, precisa de recursos para funcionar, para se expandir, e esses recursos vêm através do que o texto chama de impostos do reino, os dízimos e as ofertas. Interessante essa analogia. E a comparação continua. Do mesmo jeito que a gente espera que os impostos que a gente paga para o governo voltem em benefícios, saúde, educação, etc., as contribuições no reino de Deus são vistas no material como investimento. Um investimento que tem um retorno espiritual garantido e com promessas de bênçãos. Cita especificamente a passagem de Malaquias 3, versículos 10 a 12. Mas é super importante notar duas características dessa contribuição segundo o texto. Ela precisa ser voluntária, feita de coração, com fé, com uma alegria, não por obrigação, né? 2 Coríntios 9, 7 fala disso. E deve ser metódica e proporcional, ou seja, planejada e de acordo com a prosperidade que Deus dá para cada um. E Coríntios 16, 2 orienta nesse sentido. Entendi a analogia do reino. Faz sentido. Vamos detalhar um pouco mais esses impostos, então. Primeiro, o dízimo. O material define como a 10ª parte, né? 10% de tudo que a gente ganha. E aqui tem um ponto que pode surpreender quem está começando a estudar isso. Essa prática, segundo o texto, é mais antiga que a própria lei de Moisés. É verdade, isso é bem interessante. Cita exemplos como Abraão, lá em Gênesis 14, e Jacó, em Gênesis 28, entregando dízimo séculos antes da lei ser dada no Sinai. Isso sugere que é um princípio espiritual, não só uma regra da lei. O cálculo é direto. Se a renda é, sei lá, R$ 1.500, o dízimo seria R$ 150. Simples assim. E qual o propósito disso? Malaquias 3, que o texto destaca bastante, associa a prática do dízimo a várias promessas, tipo, experimentar a autoridade espiritual sobre as finanças, ver as janelas do céu se abrindo com bênçãos que transbordam, ter proteção divina contra perdas financeiras, o tal do devorador sendo repreendido, ver fruto em outras áreas da vida e ser reconhecido como alguém abençoado, feliz. A conexão que o texto faz é forte. Entregar essa área financeira a Deus seria um passo para quebrar ciclos de dificuldade ou escassez. Exato. E junto com o dízimo, o texto fala das ofertas. Qual a diferença principal? O material explica que as ofertas são aquilo que a gente dá além dos 10% do dízimo. Elas não são vistas como um dever, na mesma linha do dízimo, mas mais como uma expressão de generosidade extra, sabe? De gratidão e de reconhecer que, na verdade, tudo que a gente tem pertence a Deus. Salmos 24.1 fala disso. O texto até menciona o exemplo de Barnabé, lá no livro de Atos, que vendeu uma propriedade e entregou todo o valor para as necessidades da igreja. Não que isso seja uma regra para todo mundo, mas é um exemplo de um coração generoso, desprendido, e tem um alerta também sobre o cuidado para não se apegar ao dinheiro, que Jesus chamou de mamon, como se fosse um senhor rival a Deus. Importante esse alerta. E aqui entra um princípio fundamental que o texto explora bastante, o da semeadura e colheita. A base é 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. A ideia é simples, mas profunda. Ofertar é como semear.
A quantidade e a qualidade da colheita estão diretamente ligadas à semeadura. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia com generosidade, com fartura, vai colher com generosidade também. Se conectarmos isso ao quadro geral, a mensagem que fica é que a generosidade ao ofertar não é um dinheiro que se perdeu, mas é uma semente plantada no reino de Deus e que, pela fé, vai trazer uma colheita, inclusive financeira, como retorno desse investimento espiritual. Essa ideia da semeadura é bem forte mesmo, mexe com a gente. O material também organiza algumas bases, alguns fundamentos para essa prática de investir no reino. E é interessante notar, como a fonte aponta, o quanto Jesus falou sobre dinheiro. 1 em cada 6 versículos nos evangelhos, e em muitas parábolas. É um tema relevante para ele. A primeira base que o texto apresenta é: não espere sobrar ou ter as condições ideais para começar a contribuir. O texto meio que desafia aqueles pensamentos tipo, quando eu ganhar mais, quando a crise passar, ou aquela sensação de que nunca tem o suficiente, sabe? Sim, a gente pensa muito assim, né? Pois é, o exemplo que eles citam é muito forte. A igreja da Macedônia, que Paulo descreve em 2 Coríntios 8, mesmo no meio de uma profunda pobreza, eles mostraram uma riqueza de generosidade. Uau! Dar a partir da pobreza, isso realmente desafia a nossa lógica normal. Cita também o profeta Abacuque, que decidiu louvar a Deus mesmo quando a perspectiva era de colheita zero. A mensagem é: a atitude de fé que a gente tem agora pode mudar o futuro. Comece com o que você tem. A segunda base é igualmente desafiadora. Contribua de forma extraordinária. O que será que isso quer dizer? O texto critica aquela mentalidade de dar só o que não vai fazer falta pra gente. As moedinhas esquecidas no bolso, a roupa que a gente não usa mais, o tempo que sobra. Os exemplos bíblicos que o texto usa são muito significativos. O menino que deu 5 pães e 2 peixes dele, que era tudo que ele tinha para comer, né, em João 6. E a viúva pobre, lá em Marcos 12, que deu as 2 únicas moedinhas dela, que representavam todo o sustento que ela tinha. O ponto é: ir além do comum, além do confortável, muitas vezes exige sacrifício e fé. E é esse tipo de entrega que, segundo o texto, toca o coração de Deus. É comparado até a outros mandamentos extraordinários de Jesus, como amar os inimigos, algo que vai contra a nossa natureza e exige uma decisão de fé mesmo. Verdade. E a terceira base parece que amarra tudo. Creia nos resultados constantemente. A analogia usada aqui é do agricultor. Ele planta a semente e sabe que a colheita não vem no dia seguinte, né? Exige paciência, trabalho contínuo, confiança no processo. Mesmo que venha uma seca, uma tempestade... Ele não desiste, né? Exato, ele não deixa de plantar na próxima estação só porque teve uma colheita ruim. Aplicando isso à contribuição, mesmo que os resultados que a gente espera não sejam imediatos, ou mesmo que surjam dificuldades financeiras, os tais reveses, a lei espiritual da semeadura e colheita é vista como algo imutável. Gênesis 8 fala disso. O texto até cita um autor, John Hagee, que aconselha a não perder a confiança por causa de experiências negativas do passado. A fé tem que ser constante. Ufa! Bastante coisa para processar. Então, o que tudo isso significa, se a gente juntar as peças? Recapitulando o que a gente viu no material. O batismo como esse marco público inicial da nossa jornada de fé, a ceia do Senhor como aquela prática regular que nos alimenta espiritualmente, nos reconecta ao sacrifício de Cristo, e a mordomia que se expressa nos dízimos e ofertas, não como uma obrigação pesada, mas como um ato de fé, de confiança e um investimento ativo no reino de Deus. Essa é a visão geral que a fonte nos trouxe, né? Exatamente. E é fundamental perceber, a partir do que a gente leu, que essas práticas não são apresentadas como se fossem, sei lá, rituais vazios, formalidades religiosas sem sentido. São descritas como expressões bem concretas, cheias de significado da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. Para alguém que está começando essa caminhada, como a gente falou no início, entender esses elementos, o que eles representam, como praticá-los, é, segundo o material, uma parte essencial de viver essa fé que está sendo descoberta. São tipo os alicerces da vida cristã na prática. Perfeito.
E para a gente encerrar nossa conversa hoje, fica uma reflexão final, uma ideia para a gente pensar um pouco mais, com base no que a gente explorou aqui. Se a gente abraça essa ideia da mordomia como um investimento no reino, e essa perspectiva de semear para colher, será que essa mentalidade de semear com generosidade, com fé nos resultados, poderia transformar não só nossa relação com o dinheiro, mas talvez outras áreas da vida? Pensa no tempo que a gente investe, nos talentos que a gente usa, nos relacionamentos que a gente cultiva. Como será que a generosidade e a confiança nos frutos poderiam mudar a forma como a gente vive nessas outras áreas também? Fica aí a pergunta. Com essa provocação, a gente encerra nossa análise por hoje.